Qual é a diferença que uns entram adiante no reino de Deus e outros ficam para trás? O que há de errado? Bem, para a gente saber a verdade, nós precisamos ser humildes e raciocinarmos. É verdade. As pessoas às vezes querem sentir com essas perguntas. E o sentimento não resolve. O que resolve é a verdade e é o que eu tenho que fazer. É o alvo que eu, você, temos que ter em resolver as nossas próprias questões. Jesus fala sobre isso. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor, e não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Você, às vezes, não entende porque existem uma variedade de pessoas vindo e saindo da igreja. Mas quais são aqueles que permanecem no reino de Deus? Porque muitas pessoas têm a teoria, falam exatamente o que já sabem da palavra de Deus. Mas essas pessoas não observam a si mesmo. Uns observam os seus comportamentos, as suas atitudes, os seus pensamentos, as suas inclinações, as suas prioridades. Outros não. Essa questão não é muito importante. Eu entendi e vou seguir do meu jeito, em outras palavras. E por quê? Porque não receberam aquela orientação, aquela palavra com temor, com respeito, com importância, de valor. Sabe, muitas pessoas entram na igreja, fazem aquela oração religiosa, falam sistematicamente para Deus, mas no dia a dia esquecem de tudo que falaram com Deus. Só lembram do que pediram para Deus de forma de cobrança, mas não lembram de relacionar-se com Deus. É uma verdade. E você, ouvinte? Quem você tem sido? Você tem aproveitado a mensagem para exercitar a sua fé, ou seja, investir em si mesmo, na sua vida espiritual, sendo humilde para obedecer, cumprindo o que você tem que cumprir? Bem, é com você e já voltamos logo em seguida após essa trilha musical.
Normalmente, quem que valoriza o reino de Deus? Quem é? São os que percebem, os que se sentem pecadores, os que se sentem perfeitos, que não tem nada para mudar, que não pecam. Esses são os que se fazem por último, são os que não creem que precisam obedecer. Jesus disse: qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: o primeiro. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes, os publicanos e meretrizes eram considerados mais pecadores, entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependeste para crer. Olha, as pessoas que valorizam a palavra de Deus, os ensinamentos, consideram, respeitam, têm temor, são os que percebem o seu próprio pecado. Essa é a verdade. Se você ouvinte fala assim: eu não peco mais, eu sou batizado com o Espírito Santo, não peco mais. O batizado com o Espírito Santo não vive no pecado, mas sim peca. Peca porque é um ser humano e precisa de se arrepender, de mudanças, precisa ser humilde, ser acessível para receber a palavra de Deus. João Batista, ele estava pregando sobre o caminho da justiça. E os publicanos e as meretrizes, que eram os pecadores daquela época, eram que recebiam a orientação. Eram que se arrependiam dos pecados. Eles creram. Sabe o que quer dizer crer? Receber. Receberam na prática, na vida. Receberam. E é isso que importa. Sabe, Deus não espera apenas palavras, porque palavras todo mundo pode falar o que quiser. Mas as atitudes, as mudanças, a forma com que você considera a palavra de Deus diz muito sobre a sua fé.